A paz do Senhor Jesus, irmãos, a paz do Senhor. Boa noite. Eu quero deixar uma palavra para o coração de vocês nessa noite. Eu quero meditar na passagem de Romanos, capítulo 8, versículo 28, tá bom? E nesse vídeo eu quero falar de mudanças, tá? O tema desse vídeo é mudanças. Então, Romanos 8, 28 fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Bom, em cima dessa palavra eu vou falar sobre mudanças. Existe basicamente dois tipos de mudança. A mudança que é planejada e a mudança que é repentina. Como é que funciona a mudança planejada? A mudança planejada é algo que você mesmo faz, nós mesmos fazemos. A gente planeja, a gente organiza, a gente faz tudo conforme a gente quer, do jeitinho que a gente quer, e a gente vai e executa. Assim, esse tipo de mudança é mais aceitável, é bem fácil de aceitar, porque foi você que executou. Então, houve um preparo, houve uma organização, então é bem tranquilo. Agora, existe um outro tipo de mudança, que é a mudança repentina. Essa mudança repentina são as mudanças que Deus permite na nossa vida. Aí a coisa é mais estreita. Esse tipo de mudança repentina chega tão de repente, que a gente pode comparar com uma ventania, um vendaval, algo que despentelha o seu cabelo, algo que te deixa um pouco assim, sem chão, às vezes. E eu quero falar desses dois tipos de mudança, tá? Então, esse tipo de mudança de Deus, a mudança de Deus, que Deus tem pra nós, que Deus permite na nossa vida, que é a repentina, é uma mudança que você não tá esperando. Então você precisa se adaptar, você precisa aprender a se adaptar nessa nova situação. Porque você está planejando uma coisa e Deus veio e fez outra. Ou seja, nada daquilo que você planejou aconteceu. Mas o que Deus planejou e colocou para você fazer e você não estava esperando, você tem que se adaptar. Então assim, a mudança ela pode ser provocada por duas coisas. Quando a gente não aceita a mudança, olha só, a gente não aceita a mudança, primeira coisa. E por não aceitar essa mudança, a gente tenta procrastinar, a gente tenta adiar, a gente tenta fugir dessa mudança. Por quê? Porque a gente não aceita, simplesmente não aceita a mudança. Isso é um problema. E embora Deus já tenha definido para você, já tenha determinado para você essa mudança, você simplesmente não aceita. E aí você fica fugindo e você simplesmente não quer essa mudança. E a segunda coisa, quando fazemos um plano, organizamos tudo, colocamos do jeitinho que a gente quer, a gente vai lá e executa e dá errado. Por que acontece isso? Porque quando fazemos um plano e Deus tem outro plano pra gente, Ele vai frustrar os nossos para fazer o plano dele na nossa vida, para executar o plano dele na nossa vida. E para executar o plano de Deus na nossa vida, Ele frustra os nossos. Então, se você não tiver a direção de Deus, estiver teimando em fazer o seu próprio plano, você sempre vai dar aquele ditado, como aquele ditado fala, murros em ponta de faca. Você ficar sempre organizando, planejando, e sempre vai dar errado, porque Deus não quer que os seus planos sejam realizados, sim dele em você. Então, é bem complicado esse tipo de coisa, bem complicado mesmo. Então, assim, eu quero dizer uma coisa para vocês. Você pode confiar no plano de Deus. Você pode confiar nos planos de Deus. Sim, você pode confiar, sabe por quê? Porque Ele enxerga o seu futuro. Simplesmente porque Ele enxerga, Ele conhece o seu futuro, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente com você, porque Ele te criou. E também Ele tem um propósito na sua vida. E se Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai querer executar o plano dele em você para que esse plano se realize mais rápido na sua vida. E um grande exemplo que a gente tem na Bíblia de mudanças repentinas é José. José é um exemplo muito assim,
bem legal da gente falar aqui, porque assim, José foi vendido de repente pelos irmãos, ele não esperava aquilo, ele tinha uma vida normal, uma vida tranquila, uma vida até boa, era o filho preferido, e de repente ele foi vendido. E aí? Foi vendido. E depois que ele foi vendido, ele passou por muitas coisas, ele passou por muitas situações ruins, ele foi preso, ele passou por muitas situações complicadas, e isso durou anos e anos e anos, para chegar a ser o quê? Rei não, para chegar a ser governador do Egito. Então Deus tinha um propósito na vida de José, ele teve que passar por tudo aquilo ali, para que o propósito de Deus cumprisse na vida de José. Ou seja, qual era o propósito? Abençoar o povo de Israel. Agora, se os planos de Deus não fossem executados na vida de José, nada daquilo teria acontecido. Vamos falar de um outro exemplo aqui rapidamente. Moisés. Moisés, ele tinha um coração obediente a Deus, e por mais que ele orasse, por mais que ele clamasse a Deus e desejasse no fundo do coração dele entrar na terra prometida, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Deus tinha um propósito ali, tinha uma coisa ali entre ele e Deus. Deus mudou os planos. Outro exemplo, Daniel, ele foi liberto da cova dos leões. Ele teve um grande livramento de Deus. Você vê Deus purinho ali na vida de Daniel, porque uma pessoa jogada na cova dos leões, e os leões, e não acontecer nada, livramento de Deus. Deus tinha propósito. Eu acredito que foi para Deus ser exaltado naquele lugar, onde aquele lugar era adorado deuses, outros deuses, e Deus queria ser adorado naquele lugar através de Daniel. Um outro exemplo, vamos lá, outro exemplo é Estevão. Agora o exemplo de Estevão é um exemplo bem assim, meio duro. Eu acredito que ninguém gosta de ter exemplos ruins, assim. No caso de Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Estevão era um homem obediente a Deus. Ele estava ali pregando a palavra do Senhor. Ele foi duramente perseguido, apedrejado e morto. Deus tinha um propósito na vida de Estevão? Teve, mas infelizmente teve que chegar à morte para cumprir esse propósito. Então, assim, Deus tem para cada um de nós um propósito diferente. Às vezes é preciso morrer um para salvar outro. E Deus vai trabalhar na vida de cada um diferente. Não é igual. Não é igual para mim, não é igual para você, não é igual para ninguém. O nosso propósito é diferente. Deus vai querer cumprir um propósito único na vida de cada um de nós. Um outro exemplo que eu posso trazer aqui para você é o exemplo de Jó. Jó é um exemplo clássico de um homem reto, de um homem que foi temente a Deus, um homem que teve assim, a vida devastada. Uma hora Jó, ele tinha tudo, ele tinha a família perfeita, ele tinha dinheiro, ele era obediente a Deus, ele tinha uma vida padrão top. E de repente, do nada, veio uma mudança repentina e varreu toda a vida de Jó e ainda deixou ele doente, com uma doença horrível. Olha só, a grande mudança na vida de Jó. Deus não tinha propósito na vida de Jó? Tinha propósito na vida de Jó. Assim como tem propósito na nossa vida também. Deus tem propósito na vida de Paulo, teve propósito na vida de Paulo. O exemplo de Paulo, a gente pode usar aquele exemplo do espinho na carne. Paulo precisou orar 3 vezes, implorando para que Deus tirasse aquele espinho. E Deus não tirou por quê? Deus tinha um propósito. E a gente não precisa ficar, caraca, qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus? Não surta com isso. Você não precisa surtar e se desesperar, porque você nunca vai alcançar a mente de Deus. Deus está acima dos seus pensamentos. Deus está acima de todas as coisas. Você só precisa confiar no propósito de Deus na sua vida. E você só precisa aceitar o propósito de Deus na sua vida. Um outro exemplo que eu posso trazer aqui para vocês é o exemplo do Sadraque, Mesaque e Abednego. Também foi um propósito de Deus. Só que, nesse caso, eles foram libertos da fornalha, foram livres da fornalha. Né? Eles poderiam morrer ali, poderiam. E o propósito de Deus se cumpriria do mesmo jeito. Mas Deus quis usar o quê? Uma outra forma. Deus resolveu livrar eles da fornalha. Então Deus sempre tem um propósito na nossa vida. Ele sempre vai ter um propósito na minha vida, na sua vida. Então a gente só precisa crer, só precisa confiar.
Às vezes a gente vai se sentir frustrado porque a gente deseja tanto que aquilo se realize na nossa vida. Mas você já procurou saber se realmente é aquilo que Deus quer para sua vida? Às vezes o que você está planejando não é o que Deus quer fazer na sua vida. Então o que você precisa fazer é o quê? Orar. Você precisa buscar de Deus. Você precisa obedecer. E se você estiver debaixo da vontade de Deus, pautado na palavra dele, tem certeza que ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. E vai ser aquele que você tanto quer. Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com os irmãos para que esse vídeo não fique muito longo. Vamos fazer uma oração para encerrar esse vídeo. E eu espero que vocês recebam essa palavra no coração e não temam a mudança. A mudança vão precisar acontecer na sua vida. A mudança que você vai planejar. A mudança que Deus vai executar. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, nós sabemos que pela Tua palavra, que quando amamos de fato o Senhor, todas as coisas cooperam para o bem. Eu quero orar por você, que tem enfrentado tantas mudanças ultimamente, que o Senhor possa confortar o seu coração, possa te fortalecer e que para que essa mudança que chegue na sua vida não tire o seu sono, não tire a sua paz. Oro por todas as mudanças que possam ocorrer na sua vida e eu oro para que até para as mudanças que estão ocorrendo, já está acontecendo. Talvez você esteja tendo mudança dentro do seu casamento, talvez você esteja tendo mudança dentro do seu ministério, ou dentro da sua família, no seu trabalho, ou nos seus projetos. Eu não sei que mudança você está tendo, que você vai ter, o que Deus quer para você. Talvez em algum momento você quisesse dar um passo além, porém Deus, o Senhor disse, espera que o Senhor possa consolar o seu coração aflito com essa mudança repentina que a gente está passando, que a gente está vivendo nesse momento, mas que sobretudo você possa confiar nas mudanças que o Senhor tem para a sua vida. Eu entrego todos nas suas mãos, Senhor, entrego cada vida que está assistindo esse vídeo, abençoe, cuide, guarda, livra e faça ela entender, Senhor, os seus propósitos na vida dela. Senhor, nós confiamos em Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu faço essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor. Sejam grandemente abençoados com essa mensagem. E reflitam muito sobre esse versículo, tá bom? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama, Deus, Ele vai executar o propósito dele na sua vida e você vai se sentir plenamente satisfeito e feliz, porque o propósito de Deus é igual à vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe.